Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, desta vez para o PET volume 7, semana 2. Desta forma, nós estaremos trabalhando a continuidade da semana 1, que, de acordo com o sumário, nós trabalhamos diretamente para esse segundo ano, né, volume 7. Na semana anterior, nós discutimos uma introdução à parte da eletroquímica, tá? Vou deixar aqui descrito eletroquímica. Muito bem. A semana 1 nós discutimos lá na página 38. Agora a semana 2, que é o nosso foco, nós vamos abrir a apostila na página 44 e discutir algo mais, conceitos a mais sobre o processo de oxirredução, ok? Então eu vou abrir para vocês aqui, tá? Lá na página 44. Vou me posicionar de forma que a gente possa abrir na semana 2. Esse aqui é o conteúdo da semana 2. Vou fazer uma coisa aqui que é para, no caso, diminuir a espessura da linha, tá? Eu estou usando aqui para parte da canetinha. Então vamos lá. Qual que é o nosso foco nessa semana 2? Ainda continua com a temática energia, né? Produção de energia via corrente elétrica. E nesse caso, o nosso foco de produção dessa corrente elétrica é a partir das reações, tá? Reações químicas com essa natureza, que possam promover a formação de um movimento de cargas elétricas através dos elementos e das substâncias envolvidas nessas reações, ok? Pois bem, então quais as habilidades que nós pretendemos desenvolver? Observar as transformações que envolvem produção de energia e representar através de transformações químicas as suas equações que envolvem essa produção. Essas equações aqui, pessoal, são denominadas de equação de semi-reação. Por quê? Nesse quesito formação de corrente elétrica, nós temos que ter duas reações básicas. A reação de oxidação, conforme na aula passada nós destacamos, e a segunda reação, que é a reação de redução. Portanto, quando pegamos essas duas palavras aqui e juntamos elas para dar o nome oxirredução, elas se referem a esses dois processos. O primeiro processo é aquele elemento ou aquele composto que necessariamente precisa perder elétrons para alguém. Esse alguém que recebe esses elétrons, né, é o que sofre a redução. Então nós temos aqui um resuminho básico a respeito do que nós devemos ver nesse conteúdo, beleza? Eu vou trocar aqui a cor, tá? Para que a gente possa sublinhar, rabiscar, colocar algumas informações a mais nessa discussão. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês é esse primeiro parágrafo aqui, vou chamar de parágrafo 1. Depois nós vamos discutir passo a passo os demais parágrafos e informações que nós temos, tá? Esse assunto é importante para quê? Para que a gente possa entender alguns processos relativos a metais. Processos químicos relativos a metais em indústrias são chamados de processos metalúrgicos. Esses metais do qual nós temos interesse são metais de grande utilização nas indústrias, como o caso, por exemplo, do ferro, como o caso, por exemplo, do cobre, como o caso, por exemplo, do estanho, do alumínio, certo? Entre outros. Eu vou colocar aí, etc. Esses metais têm grande expressão no poderio econômico de um país, porque eles envolvem certas indústrias a produzir artefatos de metais ou artefatos metálicos de grande importância na sustentação da nossa indústria. Por isso que as indústrias que fazem uso desses metais precisam de outras indústrias, as indústrias químicas, né, que trabalham diretamente na tentativa de transformar esses metais que são encontrados em alguns minérios,
certo? E esses minérios na forma de sais ou óxidos em metais puros, que são as substâncias simples. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Nós temos para obtenção do alumínio a bauxita que é composto por um óxido de alumínio, certo? E a indústria química precisa retirar o alumínio puro. No entanto, ela precisa eliminar o oxigênio contido na bauxita. Então, uma reação, por exemplo, dessa magnitude, dessa natureza aqui, é extremamente importante nas indústrias siderúrgicas, indústrias que trabalham com metais, para indústrias metalúrgicas que precisam desses metais para produzir os artefatos. Então, as indústrias siderúrgicas já realizam reações dessa natureza. E as indústrias siderúrgicas precisam conhecer muito bem como que se dá a produção do metal de interesse, tanto na natureza, por meio de um processo denominado de corrosão, onde o metal reage com o oxigênio, né, para formar os óxidos, que é no caso aqui do óxido de alumínio, certo? E para fazer o contrário. O que é o contrário? É produzir o alumínio puro, tirando assim o oxigênio, beleza? Mas veja o seguinte, essa equação que envolve o alumínio, ela é uma equação que merece um pouco mais de atenção. Por quê? Porque na indústria siderúrgica utiliza-se muita energia para esse processo, para a obtenção do alumínio sólido e liberação do oxigênio gasoso. Qual é a minha atenção nessa reação? É que essa reação tem os seus reagentes, que é esse primeiro componente aqui, a setinha energia utilizada indicando na direção dos produtos. Esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, toda a equação precisa ter o seu balanceamento realizado. Então eu tenho dúvidas aqui, tá? De qual é o número do balanceamento da equação. Então, pessoal, toda a equação que envolve oxirredução, eu preciso sim trabalhar balanceamento da equação. Então, eu preciso muito que vocês considerem isso, principalmente para a semana 3. Nessa semana 2, nós temos um pouquinho de conteúdo sobre balanceamento, beleza? Mas, por enquanto, discussão teórica. Vou voltar a canetinha para o azul, que eu estava trabalhando, e em algum momento eu uso o vermelho. Eu tenho aqui na minha segunda parte, no meu segundo parágrafo, o que? Essas reações químicas nos quais o oxigênio participa, né, como um dos reagentes, são historicamente chamadas de reação de oxidação. Então, por questão de espaço, eu vou colocar aqui, ó, oxidação. Como que acontece esse processo? Se na natureza existe aí algo puro, que é um amontoado de ferro de natureza pura, né? Somente átomos de ferro, e na nossa atmosfera é rica em oxigênio, alguma reação dessa natureza chamada oxidação ocorre. É o Fe2O3 sendo formado, a ferrugem, como alguns chamam. Isso daqui é um processo de oxidação. O oxigênio é o reagente, conforme aí o parágrafo, né? E o nosso produto é algo diferente dos reagentes, em termos de fórmula. Ok? Então, aqui nós temos o produto, foi denominado de letra P apenas por redução de espaço. Tá? Já as reações inversas, o que é a reação inversa? É a reação que nós descrevemos anteriormente, mas nesse caso aqui, a reação inversa de oxidação é a redução. Tá? A reação de redução é a reação inversa a essa. O produto vira reagente, o Fe2O3, setinha, é uma reação que ocorre na indústria com uso de energia para a obtenção de ferro sólido e puro e liberação de oxigênio para a atmosfera.
Então veja bem, a natureza oxida, a indústria reduz, dependendo do interesse pelo metal. Tá? Então eu tenho aqui outra equação, o inverso da oxidação. Mas é claro que eu não destaquei para vocês o balanceamento. Por enquanto eu vou deixar sem fazer o balanceamento, seja nessa primeira equação, seja nessa segunda. Aqui eu tenho reagente e aqui eu tenho produto. Ok? Então, relembrando aí alguns conceitos que já foram trabalhados anteriormente em outras aulas, mas presta bastante atenção no conceito de oxidação e redução, certo? Porque reação de redução é a perda do oxigênio para a atmosfera. E o oxigênio para a atmosfera tem que ser o que? Gasoso. Beleza? Muito bem. Então vamos partir aí para o terceiro parágrafo, que tem novas informações para o contexto do conteúdo. Tomem cuidado com a palavra oxidação e com a palavra redução, porque elas podem ter mais definições do que o normal. Aqui, as reações de oxidação são aquelas onde uma determinada espécie química ela perde elétrons. A oxidação não necessariamente precisa apenas ter uma reação com oxigênio de presença. Pode ter também a perda de elétron como parte integrante do átomo daquele elemento. Tá? Já as reações de redução ocorre o contrário. É quando uma determinada espécie, elemento químico, ganha elétrons. Esse contexto é de suma importância, que é o contexto real que nós vamos estar usando nos exercícios do PET volume 7, tá? Nesse caso, da semana 2, semana 3 e também semana 4, beleza? Então veja bem, eu tenho que saber a reação de oxidação e tenho que saber a reação de redução. Professor, mostra pra gente como que eu sei uma reação de oxidação, porque aqui eu tenho uma equação de oxidação e redução. Agora, como é que é uma reação de oxidação e redução? Muito bem, oxidação, tá? É a oxidação de um elemento químico. É aquele momento onde ele perde elétrons. Muito bem, eu vou chamar para essa discussão o átomo de sódio, certo? Que está presente na coluna 1A dos metais alcalinos e ele perde um elétron da sua camada de valência. É o caso do cálcio, como por exemplo, ele perde 2 elétrons da sua camada de valência. Pode ser o caso do alumínio, que pode perder também 3 elétrons na sua última camada. Beleza? Eu vou colocar aqui na frente redução. Se esses metais destacados, sódio, cálcio e alumínio, sofrem oxidação, que é a perda de elétrons, esses elétrons não ficam por aí, vagando de forma bem liberta ou com um certo grau de liberdade. Esses elétrons são retirados desses elementos para compor a estrutura de outros que vão sofrer redução. Vou dar um exemplo típico apenas aqui por conta do espaço, o oxigênio. O oxigênio tem a capacidade de receber 2 elétrons, então eu tenho a formação de um ânion O2-. Ânion, partícula carregada negativa. E aqui você tem o que? O contrário do ânion, o cátion. Ok? Então chamo a atenção de vocês para elementos que sofrem oxidação perdendo elétrons e elementos que sofrem redução ganhando esses elétrons. Isso é o resumo básico dessa primeira folha. Ok, pessoal? Então chamo a atenção de vocês para esses 3 pontos. A importância do processo de oxirredução, seja para o alumínio, seja para o ferro, certo? A definição do conceito de oxidação e redução, como perda e ganho de oxigênio, e também, no caso, como perda ou ganho de elétrons. Beleza até aqui? Muito bem. Então, eu vou passar para a próxima folha, tá? Que se encontra na página 45. Aqui nós temos um outro ponto de suma importância. Vou mudar a cor aqui, tá? E vou destacar como item 5, se eu não estiver enganado. Perdão, item 4. Esse item 4 traz para nós um exemplo, tá, de formação de ligação iônica.
Por que a ligação iônica? Porque a ligação iônica é onde um determinado átomo de certo elemento perde elétrons, enquanto o outro recebe esse elétron. É o caso do sódio. O caso do sódio, por quê? O sódio se encontra na coluna 1A, enquanto o cloro se encontra na coluna 7A. O que acontece com os elementos da coluna 1A? Perdem um elétron. Aonde está esse elétron? Nesse desenho aqui. Para onde que ele vai? Para o cloro. Por quê? Porque o cloro situado na coluna 7A, ele contém 7 elétrons. Mas, professor, por que ele tem que receber um? Porque quando ele recebe um elétron dessa pessoa, que no caso é o sódio, ele se completa com 8 elétrons na última camada. Tendo 8 elétrons na última camada, esse elétron que foi inserido foi retirado de alguém. Então, eu tenho o sódio sofrendo oxidação, vou usar de forma reduzida. E o cloro está ganhando elétrons, ele sofre redução. Quando há oxidação, forma-se cátion. Quando há redução, forma-se ânion. Isso é muito importante para vocês diferenciarem os conceitos ligados às atividades do PET 7, seja da semana 1, da semana 2, semana 3, semana 4. Ok, pessoal? Então, prestem muita atenção nessa questão aí. Oxidação forma cátion, redução forma ânion. Né? Então, envolve a perda de elétrons para formar cátion. Ganha elétrons para formar ânion. Ok? Muito bem. O restante da apostila traz para nós alguns outros conceitos de suma relevância. Vou destacar nesse parágrafo aqui, como item 5, tá? Porque ele traz um exemplo do que ocorre com o ferro, tá? Quando o ferro reage com o oxigênio do ar, há transferência de elétrons para formar o óxido de ferro. Ok? Então isso daqui é importantíssimo para que vocês possam entender o que acontece. Muito bem. Então vamos lá. O conceito de número de oxidação é fundamental nessa questão aqui, pessoal, tá? Porque é assim que nós vamos entender que é uma reação de óxido-redução, ok? Então veja bem, eu vou mudar aqui a cor e vou relembrar com vocês. Elemento metálico sozinho, elemento de substância simples, número de oxidação igual a zero. É o mesmo caso do oxigênio O2 aqui, número de oxidação igual a zero. Agora, na forma composta, eu tenho que lembrar, oxigênio, menos 2. Como eu tenho ganho de 2 elétrons para cada oxigênio, nesse quesito aqui eu tenho 3 oxigênios, então é 3 vezes menos 2. Qual é o total de elétrons que deve ser ganho? 6 elétrons, por isso o sinal negativo. Considere que o Fe2O3 é uma substância química neutra. Substância química neutra quer dizer que a carga total é zero. Isso me permite identificar qual é a carga do elemento ferro. Menos 6 para se tornar zero, o ferro tem que ter carga mais 6, porque mais 6 com menos 6 é igual a zero. Porém, eu tenho 2 átomos de ferro, então eu pego 6 dividido por 2, eu acho o número de oxidação de um átomo de ferro. Professor, por que isso é importante? Simples. O ferro saiu de zero para ferro 3+. O oxigênio saiu de zero para oxigênio 2-, correto? Assim eu sei o que ocorreu. Porque do ferro 0 para ferro 3+, ele sofreu oxidação. Tá? E do oxigênio 0 para O2-, ele sofreu o quê? Redução. Correto? Então, isso aqui é o princípio básico que norteia o processo de oxidação e redução, pessoal. Beleza? Muito bem. Aqui embaixo, se vocês pegarem a leitura, tem itens importantes sobre isso. E acrescenta-se mais conceitos extremamente importantes para vocês resolverem tanto a semana 2, quanto a semana 3, quanto a semana 4. Vamos tomar muito cuidado com esse ponto. Qual é o ponto? Aqui, ó. Eu vou destacar, tá mesmo com azul, como posicionamento 6.
Sexto item importante. Eu preciso que vocês identifiquem dentro desse processo de troca de elétron quais são os fenômenos envolvidos da eletroquímica. Qual fenômeno? Oxidação. Qual fenômeno? Redução. E o que é a reação de oxo-redução? Tá certo? Quando sofre oxidação, você tem um aumento. O aumento é sinal positivo. Quando tem uma redução, ocorre uma diminuição. O sinal é negativo. Ok? E nisso você tem aqui uma escalinha, partindo sempre da substância na carga zero. Para a direita positivamente, aumentando o nó, o número de oxidação, eu tenho, no caso, mais perda de elétrons. Então é bom colocarmos aqui, perda de elétrons. Quando há perda de elétrons, é porque alguém, tá, está provocando isso. Se há perda de elétrons, é porque alguém precisa ganhar elétrons. Tá? Ganhar, opa, deixa eu colocar aqui, ganho de elétrons. Beleza? Muito bem. A oxidação é a perda, a redução é o ganho. Isso aí, de certa forma, eu repito a todo momento. Mas para haver ou ganho ou perda, alguém tem que fazer o processo contrário. Por exemplo, se algum elemento quer ganhar elétrons, ele tem que provocar a oxidação. Esse elemento que está sofrendo a redução tem que provocar a oxidação. Logo, ele é chamado de agente oxidante. Então, quem sofre redução provoca a oxidação e logo ele é o agente oxidante. Tá? Nós vamos dar alguns exemplos ali na resolução de exercício que virá daqui a pouco. Agora, quem perde elétron, tá, é porque provoca redução. E logo que provoca redução, ele é o agente redutor, é aquele que provoca a redução. Isso aqui é muito importante, pessoal. Agente redutor, ou quem é o redutor, ou agente oxidante. Deixa eu corrigir aqui porque escrevi errado. Tá? Agente oxidante. E vou mudar a cor também. Oxidante. Agora sim. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho que trazer isso para vocês porque existem alguns exercícios que vão falar assim: quem é o agente oxidante? É aquele que provoca a oxidação. Quem é o agente redutor? É aquele que provoca a redução. Tá? Então, quem sofre oxidação provoca redução. Quem sofre redução provoca oxidação. É um o oposto do outro. Tá? Então vamos ver aqui mais adiante se temos alguns exercícios que podem nos ajudar a explicar. Essa parte aqui da lente de óculos fotossensíveis eu vou deixar por enquanto porque tem um exemplo mais prático e mais fácil. Veja bem, aqui ó, eu vou chamar de exemplo de número 7, tá? Nesse parágrafo aqui. Eu vou focar, pessoal, naqueles parágrafos que são de fácil entendimento. Dependendo do tipo de parágrafo, eu prefiro pular do que explicar ele e, de certa forma, enrolar muito na explicação. Tá? Então, veja bem. Para entender melhor a situação, pega um exemplo de uma fita de cobre metálico. É uma fita. Tá? Uma fita de cobre metálico pode ser, de uma certa forma, em espiral. Tá? E essa fita de cobre metálico, ela está dentro de um copinho, conforme a ideia aqui, certo? E dentro dele tem uma solução. Essa solução eu vou colocar aqui de uma determinada cor, tá? Como se eu fosse um rabisquinho aqui, ó, circundando essa fita metálica. Ok? Então eu tenho uma solução aqui dentro. É uma solução, algo de forma líquida. Essa fita metálica, ela é fita de cobre. Então vou colocar o azul aqui.
colocar cobre na forma sólida, obviamente, é uma fita. E a solução que está aqui dentro é uma solução de nitrato de prata. Tem que saber a fórmula. AgNO3, não esqueça, solução aquosa. Certo? O que pode ocorrer? Algo que ocorre com a fita, algo que ocorre com a solução. Então vamos escrever aqui, ó. Eu tenho uma fita de cobre, mais uma solução de nitrato de prata, e espera-se que ocorra alguma reação. Então eu tenho que ter produto. Na descrição, aí ele fala: notamos que com o passar do tempo forma-se uma camada cinza sobre o cobre. E a solução, inicialmente incolor, vai ficando azul. Aqui embaixo ele explica o que é. Detalhe, pessoal. Essa camada cinza sobre o cobre é a camada referente à cor da prata. A prata, ela aparece já sozinha sobre o fio de cobre. Enquanto que a solução incolor para a solução azul é, na verdade, a solução de nitrato de cobre. Já mudou a substância. Houve uma troca de posicionamento entre o cobre e a prata, formando substâncias diferentes. Lembrando que é um depósito de prata sobre o fio de cobre. Então eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui e colocar o sinalzinho de mais aqui. Isso aqui é um exemplo de oxirredução? Sim. Por quê? Porque você tem que observar que cada elemento, cada componente vai ter um número de oxidação. Elementos simples, como o cobre, número de oxidação igual a zero. Elementos simples, como a prata, número de oxidação também igual a zero. Agora, dos demais compostos, eu tenho que fazer. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Oxigênio, menos 2, vezes 3, menos 6. O número de oxidação do nitrogênio, ele é mais 5. Para esse composto ser igual a zero, algum número de oxidação tem que ser dado para a prata. Mais 1. Mais 1 com mais 5, mais 6. Menos 6 igual a zero. O cobre, aqui já é outra situação. Oxigênio é menos 2. Ok. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, menos 12. A prata, ela já é mais... Perdão, prata não. Nitrogênio, ela é mais 5. Vezes 2, mais 10. Para saber se esse composto é igual a zero, algum número de oxidação tem que ser dado para o cobre. Mais 2. Mais 2 com mais 10, menos 12 igual a zero. Ok? Então aqui embaixo tem a explicação do que ocorre. Olha, a cor azul se deve à formação de cátions. Cátions como? Cobre 2+. Onde que está a equação? Aqui, ó. Nesse trecho. Eu tenho aqui, ó, cobre 0, que é o que está descrito aqui. E cobre 2+. Cobre 2+. Perdeu 2 elétrons. De cobre 0 para cobre 2+, a perda de 2 elétrons. Se há uma perda, isso é uma oxidação, correto? Se ele está sofrendo oxidação, é porque ele vai ser o agente redutor, ele vai conseguir reduzir alguém. Tá? Então não se esqueçam disso. Por outro lado, se há um processo de oxidação, também ocorre um processo de redução, o íon de prata, que recebem esses elétrons do cobre e transformando em prata metálica 0. Então, prata positiva mais 2 elétrons, lembre o seguinte, prata positiva. Cada átomo de prata pode receber 1 elétron. Então, se eu tenho 2 elétrons para ser doados, né, eu tenho que ter o dobro de prata. Tem que dobrar a quantidade, por isso o número 2 aqui, balanceamento. Isso faz com que o NOx saia de mais para 0. Isso é uma diminuição. Por que é uma diminuição? Veja na página anterior. Carga positiva mais 1, voltando para 0, diminui. Diminui o número de oxidação. Ok? Então veja bem.
Isso é uma diminuição da oxidação, portanto está reduzindo o número de oxidação do elemento. Beleza? Esse processo todo aqui, pessoal, do envolvendo cobre e prata, ele deu origem, inclusive, a um quesito que se trabalha no que a gente chama de pilha de Daniell, tá? Que é um assunto que nós vamos ver na semana 3. Essa pilha de Daniell explora a interação entre cobre e zinco, que faz quase que a mesma função da prata nessa situação, tá certo? Então, guardem bem esses conceitos: agente redutor, agente oxidante. Quem sofre redução é porque provoca oxidação. Então, logo ele é o agente oxidante. Beleza? Até aqui tudo bem? Muito bem. Então, pessoal, eu vou passar aqui rapidamente, aqui é um resumo. Ó, guardem esse resumo, tá? Oxidação, perda de elétron, NOx aumenta, e quem sofre oxidação é porque vai provocar a redução. Redução, ganho de elétrons, NOx diminui. Quem sofre redução é porque tem alguém que oxida. Beleza? Eu vou trazer para vocês então alguns exercícios. Vou resolver para vocês o exercício 1, vou resolver o exercício 2 e provavelmente vou resolver também o exercício 5, deixando apenas 3 para que vocês possam trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Exercício número 1. As pessoas apresentam dentes com restaurações metálicas, podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como por exemplo papel alumínio. Vou colocar aqui, ó, alumínio, papel sólido, ok? O alumínio em meio ácido, que é no caso da boca, meio ácido, pessoal, vou colocar aqui um H+, tá? Que é a representação para esse meio ácido. Provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração. Esse metal da restauração, pessoal, normalmente é um metal feito à base de mercúrio, tá? Tem mercúrio inserido ali. Mas espera aí, se há transferência de elétrons para esse metal de oxidação, esses elétrons estão vindo de onde? Obviamente do alumínio. Então o alumínio tem que sofrer oxidação. A oxidação dele é retirada de 3 elétrons. Então, eu tenho que apagar aqui, ó, para descrever para vocês, tá? Que a situação que nós temos aqui é uma oxidação. Tá? Quem sofre oxidação irá provocar a redução. Então, ele é o agente redutor. Ok? Acredito que com essas informações é o suficiente. Por quê? Porque pede para se permitir afirmar o correto sobre o alumínio. Sofre redução? Ele que provoca a oxidação? Não. Ele é o agente oxidante? Ele é o agente redutor, pois sofre redução. O agente redutor não sofre redução, o agente redutor sofre oxidação. Sofre oxidação funcionando como ânodo. Ânodo, pessoal, é aquele que, de certa forma, sofre redução. Então, se alguém vai sofrer redução por conta do alumínio, esse é correto. O alumínio atua como agente redutor. Tá certo? Essa é a primeira questão, letra E. Partindo agora para a questão número 2. Questão número 2, nós temos que trabalhar com o número de oxidação. Entende por corrosão de um material a sua deterioração ou destruição, causada por uma reação química com o meio no qual se encontra. Essas reações de oxidação são de oxidação e de redução, pode ter as duas, tá? Então tomem muito cuidado com uma equação como essa daqui, certo? Pode ter oxidação e tem que ter redução. Como que nós vamos descobrir isso? Vou mudar a cor aqui. Alumínio, elemento 5, carga 0. Prata, aqui do outro lado, elemento 5, carga 0. Agora, dos demais que são compostos, eu tenho que descobrir. Ó, menos 2,
menos 6. Nitrogênio mais 5, carga zero. Então a prata mais 1. Do outro lado, menos 2, 3 vezes 3, 9 vezes 2, 16. Opa, perdão. 16 não, né? 18. Nitrogênio, ele é mais 5 vezes 3 mais 15. Para fechar o composto, o alumínio tem que ter um nó. Mais 3. Mais 3 com mais 15, mais 18. Menos 18 igual a 0. Então veja bem, o alumínio saiu dessa posição aqui de 0 para mais 3. E a prata saiu da posição de mais 1 para 0. Isso é importante? Muito. Para quê? Para a gente identificar. Identificar o quê? De carga 0 para mais 3, perdeu o elétron. De carga mais 1 para 0, ganho de elétron. Ok? Aí eu tenho condições de identificar. O alumínio é o oxidante, porque é oxidado. O oxidante não é oxidado. O oxidante, nesse caso, ele é reduzido. Tá? O alumínio está sofrendo oxidação e ele está provocando redução. Então está errado. O alumínio é o redutor? Sim. Por que redutor? Porque ele vai provocar a redução da prata de mais 1 para 0. Por que ele é oxidado? Também. Porque ele está perdendo elétron para quem vai sofrer a redução. Então a letra B, por enquanto, é a correta. E na letra C? A prata do nitrato de prata, que é esse daqui, tá? É oxidante porque é oxidada? Não. A prata do nitrato de prata é redutor? De mais 1 para 0. Ele está sofrendo redução. Tá? O alumínio e o nitrato de prata são redutores, porque eles são oxidados. Olha, um é redutor e o outro é oxidante. Beleza? Vamos partir para o último exercício? O último exercício está lá no finalzinho. Eu vou pular o exercício 3 e 4 que vocês devem realizar. E vamos pegar aqui o exercício 5 para vocês fazerem depois o exercício 6. Ok? O ferro é um micronutriente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Sua deficiência provoca anemia e limita a entrega de oxigênio para as células, ocasionando, por exemplo, fadiga e diminuição de imunidade. Tá? O elemento pode ser encontrado na natureza em diferentes estados de oxidação. Que estados de oxidação são esses? O ferro 2+, e o ferro 3+. Tá? Acontece que de ferro 3+, ele pode ser oxidado muito rapidamente para ferro 3+. No entanto, recomenda-se que se faça a ingestão de substâncias ricas em vitamina C, aquelas ricas em ferro também. Tá? Por que isso acontece? Isso acontece o quê? Se eu tenho de ferro 2+, eu devo oxidar para ferro 3+, então tem que haver perda de um elétron. Eu quero saber como é que eu evito isso daqui. Tá? Porque de ferro 2+ para ferro 3+, essa retirada de elétrons é prejudicial. E segundo, o ferro 2+ é mais estável. Vem lá do item sulfato ferroso, fonte de ferro para o nosso organismo. Por que temos que consumir com vitamina C? O que a vitamina C faz? Tá? Ó, a vitamina C faz alguma coisa nessa reação. Tá aqui, ó. Para que o ferro 2+ encontrado no alimento não sejam oxidados a ferro 3+, recomenda-se ingerir vitamina C. Espera aí, oxidante. Vitamina C é antioxidante. Tá? Um nome bastante importante aí. Porque ele evita a oxidação. Aí vamos procurar a alternativa. A vitamina C comporta como oxidante? A vitamina C comporta-se como antioxidante, comporta-se como oxidante, como agente redutor, comporta-se como oxidante. Então eu tenho a letra B e a letra E por enquanto.
impedindo a conversão de ferro 3+ para ferro 2+? Não. A situação é de ferro 2+ para ferro 3+. Então, é a letra E. Beleza, pessoal?